Meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu vou responder uma pergunta aqui que tem sido recorrente no canal. Bolsonaro pode responder por genocídio em relação à situação de crise humanitária em relação ao povo indígena Yanomami? Nós sabemos que durante todo o governo Bolsonaro foi adotada uma política de deixar os indígenas para lá, omitindo-se o governo federal em adotar as medidas necessárias, sanitárias, de ajuda e principalmente de combate a partir da fiscalização de garimpos ilegais. Foi tomado por garimpeiros ilegais toda a terra Yanomami, de modo que até pista de avião ali foi feita para que os garimpeiros pudessem usar e, enfim, fazer toda a prática ilegal. E o garimpo contamina a água, que contamina a plantação, que contamina o solo, que contamina as pessoas e acaba causando situações muito graves de fome e de doenças. Uma verdadeira situação de genocídio? Será que caracteriza isso? O Tribunal Penal Internacional pode processar Bolsonaro, pode mandar prender Bolsonaro? Como que funciona tudo isso? Vou explicar isso aqui para você. Mas antes, você que está ao vivo aí comigo, no chat, tudo bem com você, meu querido? Muito obrigado pela sua presença, viu? Beijo no seu coração. Todos os dias estamos aqui juntos, no período do almoço, sempre que eu consigo. Eu peço para você que está aí comigo agora, curte a live, dá uma paradinha e curte a live e já compartilha, que você pode ter certeza que são informações importantes que traz conhecimento, conscientização e, consequentemente, cidadania. Curtiu? Compartilhou? Deixe seu comentário também, que é importante. O Tribunal Penal Internacional pode processar Bolsonaro por genocídio? Pode, inclusive, mandar prender Bolsonaro? Como que funciona tudo isso? Vou explicar para vocês. Primeiro, segundo o Estatuto de Roma, genocídio é toda ação que visa exterminar em todo ou em parte um grupo, como, por exemplo, o grupo Yanomami, os indígenas. Logo, pode ser caracterizado, sim, enquanto um crime de genocídio. Mas o Tribunal Penal Internacional pode processar Bolsonaro? Pode. Só que, para tanto, existem duas situações que devem ocorrer. Primeira situação, lá no Tribunal Penal Internacional, meu querido, minha querida, existe também um procurador, parecido com o procurador Augusto Aras aqui do Brasil, que faz a denúncia. Esse procurador do Tribunal Penal Internacional, ele tem que se convencer que houve o crime, ele tem que ter provas dessa situação. Para tanto, ele demora, em média, de 3 a 5 anos para fazer uma denúncia a partir das representações apresentadas ali no Tribunal Penal Internacional. Como foram feitas, por exemplo, também a questão da pandemia em relação a Bolsonaro. Foi feita representações ali, entende? Então demora esse período. Então primeiro ele tem que se convencer a partir da materialização de provas do fato, genocídio e indícios da autoria o ex-presidente Bolsonaro. Só que não só ele. Existem também Damares, ministra dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, ministro Anderson Salles, então ministro do Meio Ambiente, e outros que estão envolvidos, direta ou indiretamente, seja a partir de uma ação contundente, seja a partir de uma omissão enquanto deveria e tinha o dever de agir. Então, várias pessoas podem responder por esse crime no Tribunal Penal Internacional. Primeiro, tem que haver o convencimento do procurador para que ele faça as denúncias pertinentes, tá ok? Só que tem um porém. O Tribunal Penal Internacional só alcançará Bolsonaro e essa trupe, que me parece uma verdadeira organização criminosa, se e tão somente se as autoridades brasileiras forem omissas, meu querido, minha querida, ou o processo e toda a situação de denúncia aqui no Brasil for, na verdade, uma fraude. Só assim o Tribunal Penal Internacional age. Isso em qualquer país, ele só age se as autoridades brasileiras, se as autoridades do país em que ocorreu o crime forem omissas, não agirem, ou se agirem em fraude.
por exemplo, teve um processo que na verdade foi uma fraude. Só nesses casos é que o Tribunal Penal Internacional age. Logo, eu acredito que o Tribunal Penal Internacional não agirá nesse caso. Por quê, Andréia? Porque as autoridades já foram acionadas aqui no país. E com o novo governo Lula, acredito sinceramente que Bolsonaro será responsabilizado pelos seus atos. Antes tinham um passapano, vocês lembram, né? De Augusto Aras. Agora Augusto Aras está sendo pressionado. Ou ele faz o que ele tem que fazer, ou eles vão dar um jeito de tirar ele. O ministro da Justiça, Flávio Dino, já determinou que se abrem investigações para apuração das responsabilidades em relação a esse genocídio do governo Bolsonaro em relação ao povo Yanomami. Inclusive, o Ministério Público Federal disse que, desde 2019, fez representações, avisou o governo federal, pediu ação dos órgãos de fiscalização para que houvesse toda a situação preventiva no sentido de se evitar o que nós temos hoje. Inclusive, o Ministério Público Federal disse também que tinha um plano de ação em que o governo federal deveria adotar as medidas para que se evitasse esse caos. E que o governo Bolsonaro simplesmente ignorou esse plano de ação durante todos os 4 anos do seu governo, um plano de ação de salvamento no sentido de se evitar o pior, envolvendo FUNAI, envolvendo IBAMA, envolvendo a fiscalização, envolvendo o Exército, envolvendo o Ministério da Saúde. E foi omisso. Bolsonaro não liberou para que houvesse a execução desse plano de ação para se evitar toda essa catástrofe e genocídio do povo Yanomami hoje, em que já está comprovado que mais de 570 crianças morreram de 2019 para cá, graças a essa omissão do governo Bolsonaro. Então isso tudo, meu querido, agrava ainda mais a situação e traz mais substratos para as responsabilizações cabíveis, que não ocorrerá no Tribunal Penal Internacional, ocorrerá aqui no Brasil, com a investigação da Polícia Federal, com a investigação do Ministério Público Federal e com a denúncia que deverá ser feita ou por Augusto Aras, ou pela Advocacia Geral da União, enfim, deverá ser feito pelo governo do Brasil. Assim afasta a ação do Tribunal Penal Internacional. Ressaltando que ele só age se houver omissão do país ali em que ocorreu o crime, ou se houve um processo, se houve um julgamento e esse julgamento foi eivado de fraude. Só assim o Tribunal Penal age, senão ele não age. Ressaltando que Bolsonaro não deve ser responsabilizado sozinho. Ministro do Meio Ambiente, Anderson Salles, à época, ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, também devem responder, porque tinham o dever jurídico de agir e, pelo que tudo indica, não agiram. Pelo contrário, contribuíram para todo esse caos. Mas tem mais gente por aí, viu? Tem coronel, tem gente do Exército, deve ter gente da Polícia Federal, deve ter gente do IBAMA, todos com cargos ali políticos envolvidos com a política de Bolsonaro. Deve ter inclusive indígenas também, lamentavelmente, envolvidos com toda essa situação. Então tudo isso tem que ser apurado, investigado, produzido provas para que haja denúncia e que as responsabilizações ocorram. Consequências das responsabilizações, Andréia: responsabilização civil, reparação econômica para o povo Yanomami, para o meio ambiente, prisão, cadeia para quem deve e ainda as reparações administrativas, perda do cargo, inelegibilidade para cargo público, caso ocupe algum cargo público. Todas essas situações têm que vir a baile e tem que ser feita justiça. E tem que ser apurado, entende? E o Tribunal Penal Internacional só vai agir se houver omissão do governo aqui interno. Coisa que eu acredito que não haverá mais. Eu acredito que o passar pano, a época das trevas de Augusto Aras, passador de pano, acabou. Ou acaba ou ele cai. É essa a situação. Isso, meu querido, tem que ser compartilhado. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas tenham acesso a essas informações.
Bolsonaro foi uma catástrofe para um país. Não só a pandemia da Covid-19, que foi um genocídio, mas também esse outro genocídio com o povo Yanomami, lamentavelmente. E muito mais coisa virá à tona. Quando começarem a investigar a fundo, de fato e de verdade, descobrirão, pode ter certeza, general envolvido, gente do Ministério da Saúde, gente da Polícia Federal, indígenas envolvidos, enfim, gente da saúde envolvido, muita gente envolvida, porque para ter chegado no estágio que está aquela população, na situação calamitosa que está, era necessário anos, desde o início do governo Bolsonaro, quiçá anterior, ali no final do governo Temer. Então tem que responsabilizar todos. Esse tipo de conduta é inadmissível, seja com qual povo que for. Nós merecemos, no mínimo, sermos tratados como humanos, como somos. Escreva assim: justiça ao povo Yanomami. Deixe seu comentário, você que está no chat, muito obrigado, viu, pela sua presença, beijo no seu coração. Eu só tenho gratidão a externar a todos vocês, ok? Muito obrigado. Beijo no seu coração. Curta, comenta, compartilha esse vídeo, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.